Vamos dar início aos trabalhos, uma exposição de 30 a 40 minutos do embaixador Luiz Augusto Castro Neves. Eu me lembro aqui que no momento em que ele deixava a embaixada em Assunção para assumir a embaixada em Pequim, ele fez uma palestra do gênero aqui no IFHC com Demetrio Magnoli e com Ilan Goldfein. E eu fico especialmente feliz de ter a oportunidade de repetir a dose 2 anos e meio, 3 anos depois, né? E, em seguida, a exposição do embaixador, comentários de 20 minutos cada um, aproximadamente, do Zé Roberto e Dr. Pratini. Bom, sem mais, palavra com o senhor. Bom, muito obrigado a todos, e eu queria dizer, antes de mais nada, que sou eu quem agradece a iniciativa do Instituto Fernando Henrique Cardoso. Para mim é uma honra imensa, além de uma enorme satisfação, estar aqui cercado de amigos, e em particular do presidente Fernando Henrique, a quem já me une, como ele disse, uma longa amizade. E quando ele mencionou da nossa convivência recente na China, queria dizer que quem aprendeu fui eu, como sempre acontece nos contatos que a gente tem com ele. De modo que, para mim, é uma grande satisfação e uma honra, e em particular de ter duas pessoas também, duas pessoas amigas e eminentes, como o Marcos Vinícius Pratini de Moraes e o Zé Roberto Mendonça de Barros, como, digamos assim, comentadores do que eu vou falar. Espero que me tratem bem. Realmente, ao assumir a embaixada em Pequim, em outubro de 2004, eu fui convidado a fazer uma apresentação sobre a China, em companhia do Ilan Goldfein e do Demetrio Magnoli. Para mim, naquele momento, foi um desafio, porque eu me considerava um virtual analfabeto em China. Estava muito assim, sequioso de aprender as coisas daquele país que eu nunca tinha pisado antes. E hoje eu me considero semi-analfabeto em China, porque é um país tão grande, tão complexo, tão diferente, que 4 anos na China dão apenas para arranhar um pouco o que é, enfim, qual é o papel da China no mundo de hoje, o que é a China e qual é o papel que ela está desempenhando no mundo de hoje. Mas, certamente, algo a gente pode perceber, que a China hoje é uma grande realidade, que a China é um país importantíssimo e que não se pode falar mais em grandes temas da agenda mundial, sejam eles econômicos, comerciais, sejam mesmo políticos ou geoestratégicos, sem considerar a presença da China como um ator de primeiro plano, como um dos atores principais do centro do cenário mundial. E, efetivamente, a ascensão espetacular da China ao longo deste último quarto de século tem sido, sem sombra de dúvida, o fato mais importante a condicionar as relações internacionais neste início do século XXI. A China tornou-se um dos elementos fundamentais nas considerações estratégicas em matéria de política externa, de geopolítica, de economia, de comércio exterior, de qualquer país. Qualquer país que se volte para fora, e isso é cada vez mais enfim, frequente num mundo mais globalizado, mais integrado, mais interdependente, como estamos todos a perceber com essa crise econômica do dia a dia. Enfim, qualquer país tem que levar seriamente em consideração a China, sobretudo aqueles países que têm algumas aspirações a desempenhar um papel mais relevante nesse mundo cada vez mais globalizado. Bom, nunca é demais recordar alguns dados, alguns fatos que trazem à baila essa relevância crescente da China. No plano geopolítico, por exemplo, no plano dos grandes temas políticos, constata-se que certas crises internacionais, o papel da China se tem mostrado crescentemente relevante. Eu daria como exemplo a crise do Sudão, que é objeto de um tratamento internacional, a questão da Península Coreana, com as negociações ex-apartheid, e um dos brokers principais dessa negociação ex-apartheid é precisamente a China, e outros temas. No âmbito, por exemplo, das Nações Unidas, no âmbito multilateral, recorde-se que a oposição chinesa ao projeto de expansão do Conselho de Segurança das Nações Unidas, apresentado em 2005 por um grupo de países, entre os quais o Brasil,
serviu para retirar o ímpeto que aquele projeto havia adquirido em 2005. Quer dizer, a oposição chinesa, mais por questões com o Japão naquele momento, serviu para, pelo menos a curto prazo, inviabilizar essa expansão do Conselho de Segurança, que está sendo retomada agora, pouco a pouco. Em suma, o papel da China tem sido decisivo para o fenômeno que Fernando Henrique Cardoso se referiu nesse primeiro capítulo desse livro recentemente publicado. Ele se referiu, e eu digo entre aspas, a quebra das hegemonias mundiais ou a desarticulação das formas globais de dominação, dificultando a vigência de uma ordem mundial estável. Quer dizer, esse tem sido basicamente causado pela emergência da China e de outros emergentes também, mas sobretudo da China. Quer dizer, na verdade, a emergência da China alterou as premissas e os fundamentos da estabilidade da ordem vigente. Então, essa ordem deixou de ser estável, portanto. E tanto mais afetou essa estabilidade da ordem vigente, porque o pano de fundo mais relevante que nos vem à mente quando a gente examina a emergência da China é o fenômeno conhecido como globalização. Quer dizer, no plano econômico, acho que nenhum país percebeu em tempo hábil e com maior clareza do que a China, a natureza e as implicações do processo de globalização. E a China, efetivamente, foi a grande vencedora da corrida econômica das últimas décadas, chegando mesmo a alterar os fundamentos da divisão de poder a que estávamos habituados desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Quer dizer, a China percebeu com grande clareza o fenômeno da globalização, a questão da internacionalização dos processos produtivos, a questão, por exemplo, que já foi mencionado no passado, acho que um artigo do Marcus Young, que ele fala de gansos voadores e patos sentados, que, comparando a industrialização latino-americana, baseada na substituição de importações e com um forte protecionismo tarifário e não tarifário, quer dizer, a China se industrializou, se tornou competitiva, fazendo ao contrário, fazendo a abertura da sua economia, porque percebeu que a industrialização dos processos produtivos faria com que um país só exportasse muito, com uma pauta ampla e diversificada, se importasse muito. Então, isso é importante. Quer dizer, a emergência da China como uma das powerhouses da economia global contemporânea é, portanto, cada vez mais um fato consumado. A despeito de diminuírem os questionamentos sobre a sustentabilidade e a continuidade do crescimento chinês, não há dúvida que o país enfrentará enormes desafios nos próximos anos, começando pela necessidade de promover uma maior eficiência energética e um uso mais racional dos seus recursos naturais, particularmente a água. A China dispõe de 1/3 da média per capita da água no mundo. Apenas um parênteses, uma digressão, a usina hidrelétrica de Três Gargantas, chinesa, que tem 18.000 megawatts de capacidade instalada, comparando com Itaipu, que se nós computarmos a turbina de reserva, tem 14.000 megawatts de capacidade instalada. Pois bem, Três Gargantas, mesmo inteiramente pronta, continuará a produzir menos energia do que Itaipu, por causa do regime das águas do Yangtze, do rio Yangtze. Então ela vai produzir 10.000 megawatts de energia, enquanto que Itaipu hoje produz energia firme 12.600 megawatts. Isso para dar ideia das limitações chinesas em matéria de recursos naturais, limitações essas que vão se acentuando, se explicitando e se agudizando na medida em que o crescimento da economia se dá, na medida em que o crescimento do nível de renda da sua população também ocorre e que, portanto, passa a ter uma demanda maior e mais diversificada. Muito bem, temos uma calamitosa situação ambiental, quer dizer, há algum momento, sobretudo nos anos do ex-presidente Jiang Zemin, a palavra de ordem era se desenvolver a todo custo, porque se desenvolvia ia gerar dinheiro ia gerar o dinheiro para limpar a China depois. Quer dizer, primeiro vamos construir tudo, sujar tudo, depois vamos limpar. Um pouco o caminho seguido pela Europa Ocidental e pelos Estados Unidos no século XIX e início do século XX, ou primeira metade do século XX. Temos um problema também
de que esse crescimento chinês foi desigual dentro da China, a costa chinesa cresceu muito mais que o interior da China. A média de crescimento no interior da China foi de 6% ao ano, ao longo dos últimos 30 anos. A média do crescimento da costa chinesa foi de 17% ao ano, ao longo dos últimos 30 anos. O que dá uma média, digamos assim, ponderada de 10%, 10,3% ao ano. Ou seja, o PIB chinês cresceu nos últimos 30 anos quase 20 vezes. Portanto, isso colocou não só a questão de disparidades regionais, como também a questão de distribuição de renda. O coeficiente de Gini chinês, que era de 0,22 na década de 70, no início dos anos 70, quer dizer, todo mundo igual na pobreza, hoje é de 0,44. O coeficiente brasileiro não é superior a 0,50, não sei quanto é, 58, quer dizer, ainda eles não estão bem em relação a gente. Não obstante esses desafios, a China parece bem aparelhada para enfrentá-los, com as suas taxas superlativas de crescimento econômico, uma disciplina macroeconômica e uma sociedade laboriosa, cujo ethos de trabalho e vontade de prosperar são inegáveis. Quer dizer, o chinês tem, digamos assim, uma fixação imensa por subir na vida, por acreditar na iniciativa própria, individual, ou seja, enfim. É talvez a China hoje o país, enfim, onde os métodos de trabalho são os mais capitalistas que eu posso imaginar, digamos assim. É improvável, portanto, que a China venha estar às voltas com uma crise paralisante. Pode enfrentar crise, como certamente enfrentará alguma turbulência daquelas que nós estamos todos assistindo no nosso cotidiano de hoje. Agora, é preciso também ter em mente que já estavam em curso revisões importantes no modelo de crescimento para atender às demandas internas e para uma percepção chinesa de que a situação internacional não era muito sustentável. Eu me lembro que já há 2 anos, mais ou menos, num seminário feito pela Universidade de Tsinghua, com a presença de economistas chineses, mencionava-se que a situação internacional de crescimento, expansão e de prosperidade já muito longa, talvez o maior período de expansão da economia mundial depois da Segunda Guerra, quer dizer, em tempo de paz, não era muito sustentável, havia criado uma situação de liquidez muito grande, muito perigosa no mundo, e essa situação de liquidez poderia levar a alguma crise que poderia ser resolvida, por exemplo, resolvida entre aspas, com um repique inflacionário, onde a gente voltaria tudo ao nível anterior. Isso, segundo eles, era muito perigoso, inclusive porque a China, que começou a crescer depois das famosas reformas econômicas de Deng Xiaoping, onde se reverteu o objetivo estratégico central do Mao Tse-tung, que era o fortalecimento da China e o fortalecimento da autarquia chinesa em face do restante do mundo. O Deng Xiaoping disse, não, o objetivo da China é promover a sua correta inserção no sistema internacional. Era a palavra da frase do Congresso do Partido Comunista que alterou essa grande estratégia, esse grande objetivo estratégico, quer dizer, abrir a China e se inserir corretamente, da melhor maneira possível, no chamado sistema internacional. Portanto, os chineses já estão pensando em termos mais globalizados desde 1978, 79, por aí. A hipótese de enfim, o país parece mais preparado, acho eu, do que o resto do mundo para enfrentar a hipótese de contração da economia internacional em decorrência dessa desaceleração mais séria que se anuncia da economia norte-americana. Quer dizer, a hipótese de encolhimento econômico chinês não está, pelo menos até o momento que eu saí de lá, no radar da liderança chinesa. Ainda que haja a percepção de que taxas de crescimento do PIB mais modestas, do tipo 8%, 9% ao ano, o que para os chineses é bem modesto, seriam mais apropriadas a um crescimento mais equilibrado, com menos risco de superaquecimento de certos setores da economia chinesa. É uma coisa curiosa, em 2006, em 2005, eles lançaram o Programa de Desaceleração do Crescimento na China. Um
com esse nome e parte enfim, do documento apresentado pelo partido no Congresso Nacional do Povo. Em 2006, como os demais embaixadores presentes, fui convidado para a sessão inaugural do Parlamento, onde o primeiro-ministro fez o State of the Union, era o Wenjiabao. E, depois de um longo discurso de 1h30, apresentando os êxitos e as realizações do governo chinês, ele disse, olha, eu tenho um fracasso para relatar, e eu queria, em meu nome e em nome do governo, pedir desculpas ao povo chinês e aos seus representantes. A meta esse ano, como os senhores sabem, o ano passado, era crescer a 8% ao ano. E nós fracassamos, crescemos a 11,3%. Aí todo mundo com ar compungido e eu sentado ali na tribuna diplomática, dizendo, bom, bem que podiam dar uma parte disso para a gente. Enfim. A outra coisa também é que uma transição gradual do modelo de crescimento econômico chinês vai envolver uma maior participação no mercado interno, necessariamente. Eles estão conscientes para isso. Um maior gasto público em políticas sociais e uma maior liberação das poupanças das famílias para o consumo. Quer dizer, o crescimento chinês é um crescimento muito baseado no investimento e na locomotiva do comércio exterior. Isso significa, entre outras coisas, de que a grande prosperidade chinesa não se transmitiu integralmente para a melhoria do nível de vida da sua população. Então, houve muito acúmulo a um país que tem uma propensão para poupar da ordem de 45%, 47% do PIB, um país que já amealhou, em 31 de agosto, 1,9 trilhão de dólares de reservas, contas públicas superavitárias, uma inflação que hoje está decididamente decrescente, ela deu um pico inflacionário, chegou até quase 8% ao ano no primeiro trimestre deste ano, 90% dos quais no setor de alimentos. Foi quando houve até uma grita em matéria de preço de alimentos, acusações, inclusive, de que o etanol seria responsável por isso, que estão plantando para produzir combustíveis e não alimentos. Eu fui a uma reunião do Fórum Econômico Mundial Davos, que foi na cidade chinesa de Dalian, e tinha um retrato de uma criança assim, subnutrida, africana, perguntando "Why are you transforming my food into your fuel?" Um negócio assim, quer dizer, por que você está transformando o meu alimento no seu combustível, coisa assim. Mas isso, evidentemente, enfim, não prosperou, esse tipo de... E a China está decididamente está decidida a mudar gradualmente o seu modelo de crescimento econômico, a sua estratégia de crescimento econômico, para torná-la menos dependente das flutuações da economia internacional e utilizar mais intensamente enfim, o seu mercado interno, que é potencialmente gigantesco. Incidentalmente, o IBGE chinês, que produz estatísticas sobre tudo, produziu uma das estatísticas que foi citada pelos relatórios governamentais, que indicava a necessidade de tomar mais cuidado com o mercado interno e com o atendimento a populações mais carentes. Que no ano de 2006 houve 89 mil demonstrações contra o governo no campo. Então isso era um sintoma de que alguma coisa não estava bem, que era preciso ser corrigida. Bom, a China, como eu já falei, tem contas públicas amplamente superavitárias e tem também uma baixa carga tributária. A carga tributária chinesa é 18% do PIB. Então, ela tem, portanto, bastante flexibilidade para usar instrumentos internos de política econômica que lhe permita, digamos assim, minimizar os efeitos deletérios de uma contração da economia internacional. A China, ao lado de outros importantes atores no cenário internacional, como Estados Unidos, União Europeia e Japão, entre outros, deve, a meu juízo, constituir, por definição, uma prioridade elevada da atuação internacional do Brasil. E quando eu me refiro à atuação internacional do Brasil, não estou apenas limitando minha política externa decorrente da ação governamental. E a complexidade e as potencialidades das relações de um país como a China estão a exigir uma maior proatividade de outros setores da sociedade brasileira, particularmente do setor privado, do setor exportador. O ministro Frattini tem uma grande experiência nessa área e sabe muito bem das dificuldades
que ele enfrenta na China, mas que também indicam que nós temos que fazer, talvez com um pouco mais de cuidado, o nosso dever de casa. Os impactos na economia brasileira. De um modo geral, os impactos do crescimento chinês foram positivos para a economia brasileira. O Brasil beneficiou-se de um longo período de expansão da economia internacional, tendo a China como uma de suas grandes locomotivas, beneficiou-se de baixas taxas de inflação, quer dizer, e de juros internacionais. Quer dizer, a China contribuiu particularmente para manter baixos os preços dos produtos industrializados, especialmente de bens intermediários e de capital. E a extraordinária expansão da demanda chinesa por produtos de base, por commodities, do tipo minérios, petróleo, soja, outros produtos do agronegócio, foram fundamentais para assegurar ao Brasil saldos significativos na sua balança comercial e mesmo na conta corrente do seu balanço de pagamentos, o que certamente terá contribuído para consolidar a estabilidade monetária tão duramente alcançada na década anterior. Mesmo as importações brasileiras provenientes da China, que têm crescido exponencialmente ao longo dos últimos anos, elas são constituídas, em sua maioria, de produtos intermediários, insumos para a indústria brasileira e também de bens de capital, de equipamentos. E tem como assegurado também, de certa maneira, a própria competitividade da economia brasileira em terceiros mercados, sobretudo no que se refere à exportação de bens de maior valor agregado. Quer dizer, hoje o Brasil é, como um todo, um grande exportador de produtos industrializados, mais da metade da nossa pauta. Né? E para a China, nós temos aquilo que muitos consideram um desequilíbrio qualitativo, que nós exportamos 70% de commodities e importamos a quase totalidade de bens de maior valor agregado mais sofisticados. Mas é preciso ter em mente que esses que nós importamos da China são bens fundamentais, quer dizer, bens de capital muito mais baratos do que aquilo que a gente importava, por exemplo, da Alemanha, dos Estados Unidos ou de outros países desenvolvidos anteriormente. E esses bens de capital, esses insumos para a indústria eletroeletrônica, por exemplo, que a gente importa da China, têm sido muito importantes para manter a competitividade brasileira nos mercados internacionais em bens de alto valor agregado. Quer dizer, muitas vezes a gente consegue exportar, aumentar as nossas exportações de produtos de alto valor agregado em outros mercados graças às importações que a gente faz da China. E o financiamento dessas importações que a gente faz da China tem sido feito com commodities, sem dúvida alguma. Acredito, inclusive, que o setor privado não tem estado desatento às oportunidades decorrentes dessa vitalidade, dessa pujança da economia chinesa. Já hoje, mais de 40 empresas brasileiras estabelecidas na China, várias das quais com atividades industriais em pleno funcionamento. Provavelmente o exemplo mais conhecido, talvez por ser um setor de tecnologia de ponta, seja o da Embraer. A Embraer associou-se a uma empresa chinesa, Hebei, a VIC-2, e faz a montagem do Embraer 145, que não é mais produzido no Brasil, na China. Já vendeu cerca de 70 aeronaves lá na China. Vendeu mesmo. Enfim, e essa cabeça de ponte na China já permitiu que a Embraer exportasse outras 70 aeronaves de modelos maiores, do 190. Um contrato só, apenas um contrato com a Hainan Airlines, implicou a compra de 100 aeronaves, um contrato de quase 3 bilhões de dólares. E hoje, isso não contando a venda de aviões executivos. É até curioso, porque os dois primeiros modelos do Executive Lineage, que é o 190 da Embraer transformado em avião executivo, avião de grande porte, foram comprados por dois cidadãos chineses, dois novos milionários chineses. Um deles comprou um Legacy e achou apertado, então comprou um Lineage. Hoje, portanto, a Embraer, a China é o segundo maior cliente da Embraer, atrás apenas dos Estados Unidos. Verifico também, após cerca de 4 anos que vivi na China, que todas aquelas empresas brasileiras que lograram delinear estratégia de médio e longo prazo, que foram para a China em decorrência de uma cuidadosa ação de estratégia empresarial, todas elas se deram bem, foram muito bem-sucedidas, estão felicíssimas, dominam grandes segmentos do mercado mundial,
É o caso da Embraco, a sua associada chinesa Snowflake, que hoje domina 25% do mercado mundial de compressores, compressores para refrigeração, e outras empresas que têm crescido a taxas de 20% a 40% ao ano, como a VEG, como agora está inaugurando a Maxion, enfim, e outras empresas que estão se estabelecendo na China com grande velocidade. As estatísticas que se referem às relações comerciais entre os dois países são muito eloquentes. Quer dizer, eu me lembro que no 2001, 2002, o movimento comercial Brasil-China atingiu a cifra de 1,2 bilhão de dólares. Já foi comemorado à época, passamos o bilhão. Quando eu cheguei lá em 2004, houve uma grande comemoração em torno do fato de que o comércio entre os dois países havia alcançado 9 bilhões de dólares. Em 2007, alcançou 23 bilhões de dólares. Em 31 de agosto de 2008, esses 8 meses já superaram a marca dos 24 bilhões de dólares. A previsão agora é que supere 35, nos dois sentidos. Sendo que houve um aumento de preços de commodities no meio do ano, isso beneficiou o Brasil e ao longo dos últimos 3 ou 4 meses, o Brasil tem sido superavitário em relação à China. Quer dizer, hoje, numa corrente de comércio de 24 bilhões de dólares, o déficit comercial brasileiro é inferior a 900 milhões de dólares. Então, uma quantia quase que pode dizer que na prática está virtualmente equilibrado. Evidentemente que há muitos desafios para o Brasil. O crescimento chinês cria quase que por definição uma agenda de desafios e oportunidades para o Brasil. Os desafios decorrem daquilo que muitos qualificam de invasão de produtos chineses, que é percebido em quase todos os quadrantes do mundo. Quer dizer, nós não somos privilegiados ou prejudicados especialmente. Está todo mundo, no mundo inteiro, só se compra made in China. Agora, eu estava em Brasília e fui almoçar com o embaixador do Japão, já que eu estou indo para lá, e ele disse, não, o grande problema é que em Tóquio agora você entra numa loja de departamentos e quase tudo é made in China. Então, você vai sair de Pequim para continuar a comprar coisas chinesas em Tóquio. Enfim. Essa situação que produziu muitos vencedores, que muitos se aproveitaram do crescimento chinês, do crescimento da demanda chinesa para ampliar as suas atividades, produziu também vários perdedores, que são extremamente vocais, como evidentemente não poderia deixar de ser, afinal de contas é o dinheiro deles. Eu me lembro que havia uma vez, teve uma missão comercial que foi a Pequim, tinha um ano de China mais ou menos, e estávamos comentando, alguns desses setores se diziam prejudicados, e havia um setor que era até um setor de produzir algumas coisas sofisticadas, não vou dizer qual é, e eu estava dizendo, pois mas nesse comércio que já está passando 10 bilhões de dólares, isso daí são 2 bilhões de dólares, o que é isso, não sei o quê. E a pessoa que estava do meu lado, que eu não conhecia direito, estava recebendo na minha casa, ali com o coquetel, dizendo, mas sou eu. Porque os 2 milhões de dólares eram dele. Pô. Ele que estava... Bom, de qualquer maneira, uma lição que eu retiro disso é que, num mundo globalizado, e eu vou repetir um pouco, ficar um pouco repetitivo, um pouco enfadonho, onde o processo produtivo é cada vez mais internacionalizado, onde um produto, inclusive quanto maior o valor agregado, maior é a probabilidade de que ele tenha insumos provenientes de um número muito grande de países. Quer dizer, hoje o protecionismo que viabilizou a industrialização do Brasil nos anos 50 deixou de ser um instrumento eficaz de proteção. Quer dizer, proteger, levantar uma barreira com a guisa de política industrial é um passaporte seguro para obsolescência, para perda de competitividade e para a perda de dinamismo da economia brasileira. Quer dizer, o exemplo chinês é que eles são dinâmicos porque souberam se inserir da melhor forma possível no fenômeno globalização. E esse é talvez um desafio que nós tenhamos aqui no Brasil. A inserção da China na economia mundial alterou, se a gente pode dizer assim, o mapa de vantagens comparativas e tem propiciado um novo impulso à redivisão internacional do trabalho, nossa velha conhecida.
A China, por exemplo, tornou letra morta algo que era axiomático para aqueles que estudaram, por exemplo, como eu, economia no início da década de 60, da famosa deterioração das relações de troca detectada pela CEPAL no estudo famoso do Preves 1951, não é isso? E todo mundo dizia que era inexorável, que a gente tinha que se industrializar, porque senão estaríamos condenados. Quer dizer, os últimos anos têm comprovado até o contrário. Na verdade, quem pode ser exportador de commodities, de produtos do chamado agronegócio, tem um forte instrumento de financiamento, de captação de recursos, de captação de tecnologias, de capitais, para poder se industrializar e entrar num ciclo virtuoso de modernização de sua estrutura econômica. Já me contaram uma história, que já repeti algumas vezes, que uma famosa madeireira finlandesa que exportava toras de madeira, e, bom, era commodity, mas usava o dinheiro da tora de madeira para diversificar suas atividades, e hoje é uma grande potência industrial, e a madeireira é um departamento pequeno do seu grupo. Me refiro à madeireira Nokia, que foi fundada no final do século XIX na Finlândia e que hoje é conhecida pelos telefones celulares. Bom, eu mencionei aqui que o desafio da competitividade é crucial para a inserção da economia mundial nas melhores condições possíveis. E esse é o grande desafio dos países ditos emergentes, entre os quais a gente se inclui. Essas considerações, digamos assim, são muito importantes, pertinentes, acho eu, quando a gente trata das perspectivas das relações sino-brasileiras, que é acho eu, o título desta conversa. Pelo que me foi dito, por tudo que se sabe, as potencialidades do mercado chinês são enormes. Mas transformar essas potencialidades em ganhos concretos depende em grande medida da nossa capacidade de fazer o nosso dever de casa. Quer dizer, não existe negócio da China na concepção do século XIX. Existe negócio na China. E são muito importantes. Agora, está todo mundo na China. Nós temos que ser competitivos, temos que fazer o nosso dever de casa. Enfim, eu me lembro do final do livro Candide, do Optimismo, do Voltaire, né, em que o Pangloss dizendo que estava tudo maravilhoso e o Candide dizendo, não, tudo isso está muito bem dito, mas é preciso cultivar o nosso jardim. Eu acredito que essa consciência já está nascendo, digamos assim, com um certo vigor aqui no Brasil e recentemente, desde o final do ano passado, uma iniciativa conjunta do governo com a iniciativa privada, através do Conselho Empresarial Brasil-China, elencou um roteiro que me parece muito bom, que é uma chamada Agenda China, ações positivas para as relações econômico-comerciais sino-brasileiras. Foi a participação das federações, o Rubens Barbosa participou disso também, das primeiras conversas de criar uma agenda positiva, publicou-se um estudo bastante interessante sobre os auspícios do Conselho Empresarial Brasil-China. Enfim, é um pouco uma espécie de descobrir o caminho das pedras e buscar incutir também na mentalidade empresarial brasileira o fato de que nós temos que ir para fora, mas com um planejamento estratégico muito bem feito, com o melhor conhecimento dos riscos, das oportunidades, dos desafios e do fato de que, evidentemente, tudo aquilo que é extremamente remunerativo não é fácil, né? Já dizia-se que dinheiro não dá em árvore, mas, enfim, os desafios são, em muitos casos, proporcionais às enormes dificuldades que se nos abrem. E mercê, inclusive, da demanda crescente chinesa por produtos importados. Quer dizer, a demanda chinesa por bens de consumo durável, por bens de capital, é uma demanda imensa. Na área de linha branca, os chineses, que são hoje o maior produtor mundial de linha branca, não conseguem atender a sua própria demanda. Um estudo que eu li há alguns meses, no ano passado, dizia que a demanda por geladeiras novas na China é da ordem de 10 milhões de unidades por ano para famílias que nunca tiveram geladeira antes.
Quer dizer, eu não estou dizendo aquela família que já tinha uma geladeira que quer trocar por uma mais moderna. Quer dizer, pessoas estão sendo incorporadas na sociedade de consumo com 10 milhões de geladeiras ano. E a China não consegue produzir essa quantidade. E abre-se, portanto, uma série de janelas de oportunidade. O outro dado, quer dizer, como eu já mencionei aqui, a questão da urbanização chinesa. A urbanização chinesa fez com que a China deixasse há muito de ser autossuficiente em matéria de produção de alimentos e hoje é grande importadora de alimentos e alimentos cada vez mais sofisticados. Evidentemente que não é fácil penetrar no mercado chinês e esse aspecto, como bem sabe o Pratini de Moraes, é um aspecto que é muito, digamos, suscetível a barreiras de todo tipo, inclusive barreiras sanitárias, fitossanitárias, etc. Em novembro de 2004, assinamos memorando de entendimento para prover a abertura do mercado chinês para carnes, enfim, de ave, de suína e de bovina no mercado chinês. Quando eu assumi lá a embaixada da China, 2 ou 3 meses depois, eu fui chamado à Administração Nacional da Quarentena, que me deu uma pilha de questionários e de regulamentos e de coisas a serem preenchidas pelas autoridades sanitárias brasileiras. Até hoje, nem tudo foi preenchido e, em alguns momentos, vários formulários passaram 1 ou 2 anos dormindo em gavetas, enfim, daqueles que deviam preenchê-las. Isso é, talvez, uma falta de hábito no mercado cada vez mais competitivo, onde as exigências cabíveis ou descabidas são cada vez maiores. E que hoje não temos, já que se a gente quer efetivamente vender nossos produtos para uma clientela cada vez mais diversificada, enfim, existe o velho preceito de que o cliente tem sempre razão, a gente tem que vender aquilo que o cliente quer, e não aquilo que a gente gostaria que o cliente quisesse. E isso é algo a ser também muito enfim, pensado e executado internamente. O Brasil é uma economia grande, um país de grande porte, que foi tradicionalmente sempre muito voltado para o mercado interno. E o mercado externo é algo muito novo ainda na cultura empresarial brasileira. Eu até hoje, lá na China, às vezes recebi algumas missões empresariais, melhor diria, turístico-empresariais, em que várias vezes era procurado por pessoas, escuta, esse negócio aqui na China é para valer mesmo? Quer dizer, o que a gente pode vender aqui? Quer dizer, foi lá, obviamente, tocando de ouvido, e aí realmente não leva a lugar algum. Um outro ponto que eu gostaria de mencionar é a questão dos investimentos chineses no Brasil, que tem sido muitas vezes tratado com uma certa decepção, porque até recentemente o estoque de capital brasileiro investido na China era superior ao estoque do capital chinês investido no Brasil. Além das naturais complicações burocráticas no Brasil em comparação com a China, na China, por exemplo, para abrir uma firma na China demora mais ou menos 5 dias úteis. Ao final de 5 dias úteis, você recebe o registro da junta comercial, o equivalente chinês, e a firma está criada no momento que ele entra com aquele papel num banco e abre uma conta bancária em nome da pessoa jurídica. E para extinguir uma empresa, demora também os mesmos 4, 5 dias. Desde que ele comprove que pagou tudo, está quite com todo mundo, tal, acaba-se com a dívida. Essas estatísticas indicavam que havia uma atração, como já mencionei aqui, Embraer, Embraco, Maxion, Votorantim e várias outras empresas que estão se estabelecendo lá. Mas também era um pouco enganadora, porque muitas vezes um investimento feito por uma empresa brasileira, uma multinacional brasileira, como a Vale, por exemplo, em um país estrangeiro, é muitas vezes feito por uma subsidiária que não é brasileira. E aí isso vai sendo registrado como um investimento da Holanda ou de um outro país qualquer. Então, essas estatísticas têm que ser examinadas com o maior cuidado. Agora, em tempos mais recentes, a China começou a desencantar em relação ao mercado brasileiro. Nós temos, por exemplo, investimentos multibilionários da Bao Steel na Companhia Siderúrgica Vitória, no Espírito Santo, uma participação
no investimento da ThyssenKrupp, na Companhia Siderúrgica do Atlântico, no estado do Rio de Janeiro, em Santa Cruz. E isso está, de certa maneira, dando partida a uma, digamos assim, uma maior presença chinesa no Brasil, que de resto é uma maior presença chinesa no resto do mundo. E os chineses olham para o Brasil como o outro grande país emergente. Quer dizer, eles olham para a gente com uma certa simpatia, em princípio, até mesmo porque estamos muito longe da China, nós não temos qualquer problema estrutural com a China. A China historicamente, teve problemas com todos os seus vizinhos. Com a Rússia, que recentemente devolveu territórios que estavam em poder deles, que tinham sido tomados pelo Estado Soviético. Com o Japão, a guerra chino-japonesa durou 14 anos. E agora que começam a ser superadas as velhas feridas, como se percebeu pela visita de Estado do presidente Hu Jintao ao Japão, a primeira de um presidente chinês ao Japão, e com a Índia, onde já tiveram guerra até a década de 60, quer dizer, até hoje eles ainda têm um problema de demarcação de fronteiras pendentes. Então, os países emergentes, dos BRICS, por exemplo, a Rússia ao norte e a Índia ao sul, são países de amizades e interesses importantíssimos, mas ainda tem, digamos assim, um resquício de conflitos não tão antigos. Com o Brasil não tem nenhum conflito. E se a gente examinar, por exemplo, a atuação externa do Brasil em fóruns internacionais, nós verificamos que sem uma maior, isso é já de vários anos, de várias décadas, sem uma maior coordenação específica, hoje em dia já existe maior coordenação nessa área, a tendência de que Brasil e China tenham a mesma posição sobre temas internacionais tem sido muito grande. Quer dizer, a coincidência de votos em temas nas Nações Unidas, na OMC, em outros fóruns internacionais, tem sido muito grande. Então, existe uma certa afinidade sino-brasileira que, de certa maneira, pode até ajudar a suprir essa enorme distância entre os dois países, que faz com que as relações econômico-comerciais sino-brasileiras requeiram também um enorme esforço na área logística. Quer dizer, é um grande mercado que requer grandes investimentos significam também riscos maiores, mas, evidentemente, os desafios são proporcionais às oportunidades. As relações Brasil-China, que, não obstante, chamem muito a atenção por sua potencialidade do plano econômico e comercial, tem também uma grande importância no plano estratégico. O Brasil e vários outros atores relevantes do cenário internacional, o Brasil tem buscado defender um mundo menos unipolar, enfim, um mundo onde os fundamentos das relações internacionais sejam objeto de consensos mais amplos e, portanto, mais legítimos e includentes. A emergência da China e de outros países emergentes, dentre os quais nós temos a aspiração de estarmos incluídos, né, enfim, certamente contribui para a conformação de um mundo menos sujeito a maus humores unilaterais que prejudiquem ou que venham a prejudicar nossos interesses, ou mesmo de um enfrentamento bipolar, como aquele que caracterizou a Guerra Fria, que, se por um lado introduziu uma imensa estabilidade nas relações internacionais da época da Guerra Fria, por outro lado, contribuiu para engessar essas relações internacionais e nos deixar numa situação de que ou está do lado de cá ou está do lado de lá. Quer dizer, a nossa política externa durante a Guerra Fria foi sempre a busca de espaços de respiração no conflito leste-oeste, no conflito das grandes potências. E, em conclusão, acho que já falei demais, o fato de que a emergência da China, que é a mais espetacular, coloca em destaque algo que é maior que a China, que é a emergência da Ásia, como um dos principais polos da economia mundial, do crescimento mundial, da sociedade mundial. A Ásia é mais populosa do que o Ocidente, a Ásia é maior do que o Ocidente, e na medida em que ela vai ocupando as suas capacidades, ela vai ser, talvez, quer dizer, o centro de gravidade da vida mundial vai certamente se deslocar mais na direção da Ásia. Quer dizer, isso é mais uma razão para que o Brasil, ao definir e ao discutir os seus objetivos estratégicos, o que nós queremos ser, qual é a nossa visão de país,
qual é a visão da nossa inserção no mundo de amanhã, acho que nós não podemos, de forma alguma, ignorar a China em particular e a Ásia em geral. Com isso, eu agradeço mais uma vez a paciência e a boa vontade de todos os senhores e agradeço mais uma vez também ao Instituto Fernando Henrique Cardoso, ao presidente Fernando Henrique Cardoso e ao Beto Mendonça de Barros e ao Marcos Patino de Moraes e também ao Sérgio Fausto pela gentileza, pela bondade que tiveram de me convidar. Para mim foi uma grande honra e um grande privilégio. Muito obrigado.